E agora, prepare o seu coração. Uma palavra de fé e esperança para a sua vida. Palavra do Presidente. Com o pastor Darcy Melquíades. Graça e paz. Venho com essa palavra do Presidente meditar com vocês mais uma passagem da Bíblia que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 2. E eu quero também aproveitar e pedi-los que divulgue, comente, tá? Esta mensagem, essa palavra do Presidente, porque é muito importante a divulgação para que nós possamos alcançar, né, um número sempre maior de seguidores, de pessoas, e com isso a palavra de Deus está sendo anunciada e pregada, tá? Conto com a sua divulgação e que você possa nos apoiar nesse trabalho em nome de Jesus. A palavra de Deus que vai dizer assim no livro de 1 Reis 19, que vai dizer assim: aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã a esta hora eu não fazer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Beerseba, que ficara na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Amém. Irmãos, essa palavra de Deus nos remete a algumas compreensões acerca do que para nós parece o fim e para Deus apenas é o começo, porque nós de fato somos limitados, lidamos com medo, lidamos com o desânimo, né? E poucas situações difíceis, muitas vezes para nós, já é o suficiente para nós nos considerarmos um fracasso ou para nós desistirmos de tudo. E no caso de Elias aqui é interessante porque ele vem de uma trajetória de muitas vitórias, né, onde Deus vem usando ele e realizando grandes maravilhas através da vida dele. Temos o caso aqui do Holocausto, né, onde Deus ele debochou, né, dos profetas de Baal e depois ouviu o clamor de Elias e moveu os céus a favor de Elias, né?
sendo ele só contra 450 profetas de Baal, ele é usado por Deus e Deus age a seu favor, né? Manda fogo do céu para queimar aquele holocausto e depois mata todos aqueles profetas de Baal e Deus honra a vida de Elias. E assim, em muitos outros momentos, Deus usou tremendamente esse profeta. No entanto, quando ele recebe a notícia de Jezabel de que ela o mataria, ele então se abate e se deixa levar pelo medo. E ele se sente nesse momento então fracassado, sozinho, e ele só consegue ver a pressão, né, e opressão do diabo sobre ele. E ele então agora não consegue mais entender, não consegue mais considerar tanto que Deus fez na vida dele, tanto que Deus operou e foi fiel com ele, deu provas a ele de que ele estava seguro nas mãos de Deus. Bastou uma notícia, né, da perseguição de Jezabel para ele se abater. Ele então pegou seu moço, andou, depois, num determinado local, deixou esse moço e continuou sozinho e foi parar, né, debaixo de uma árvore e meditar sobre a vida dele. E ele não conseguiu se encontrar de outro modo a não ser se sentindo um fracassado, né? Um derrotado. E por ele estar assim, ele considerou que todos os outros antes dele que Deus usou também foram fracassados. Mas Deus estava provando a ele, tratando com ele, e quando ele pensava que estava sendo o fim, e ele até desejou esse fim, Deus tinha muito mais para ele. Isso nos ensina de que o começo e o fim compete somente a Deus, né? Nós não somos suficientes para traçar o nosso próprio destino, né, e determinar nosso tempo de vida, determinar, né, o que será conosco amanhã. Só Deus sabe de todas as coisas. Porém, Elias, se vendo agora cansado, abatido, derrotado, ele fez essa oração. Uma oração que não é uma oração agradável a Deus, mas é uma oração ouvida por Deus. E é uma oração que muitas vezes também comove o coração de Deus e faz com que Deus nos dê rumos diferentes, faz com que Deus nos fortaleça para novas batalhas, novas pelejas. E foi assim com Elias. Ele, sentado debaixo desse zimbro, que é uma árvore, ele
clama a Deus, ele ora a Deus. Às vezes nós queríamos orar somente orações que glorificam a Deus, que engrandece ao Senhor, porque as orações que nos inspira a orar, a agradecer e engrandecer a Deus, são aquelas orações que fazemos em gratidão mesmo a Deus, por tanto bem que Ele nos faz, por tantas bênçãos, E às vezes nós queremos ter só essa oração para fazer, mas Deus, na sua onisciência, e no seu grande plano, no seu grande propósito para com os seus, Ele prepara também situações para que as orações sejam como essa, às vezes, E essas orações, elas são muitas vezes até mais propícias para Deus de fato reconhecer e enxergar, e considerar o que de fato está dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. As orações, ao contrário dessa, muitas às vezes nem chega a Deus por serem hipócritas, por serem fingidas, mas orações como essas são orações que saem, de um coração rasgado, de uma alma desesperada, de uma alma sofrida, e essas muitas vezes alcançam muito mais fácil o coração de Deus. E Deus ouve então essa oração de Elias, porque ele clama a Deus dizendo que não queria mais, que Deus tirasse a vida dele e que ele não era melhor do que os seus antepassados, e que ele considerou também que os seus antepassados todos também sofreram e foram derrotados, e rasga o coração para Deus. E nesse exato momento Deus age na sua vida. Deus envia um anjo para despertá-lo ali naquele lugar. E Deus dá a ele comida, dá a ele bebida, ele come, bebe, se farta um pouco, dorme de novo, mas Deus volta a segunda vez e desperta ele, fala: acorda, levanta, come. E nessa segunda vez Deus fala que tinha muito mais para ele ainda, que ainda não era a hora, e que tinha muito mais para ele, que ele precisava ali se fortalecer, corpo, alma, espírito, porque a batalha continuaria. Muitas vezes, meu amado, você encontra, em situações de achar que Deus não está com você, que você é um fracassado, ou que você não aguenta mais, e você esquece muitas vezes de todas as maravilhas que Deus fez na sua vida. Se nós somos ingratos com pessoas
visíveis diante de nós, nós muitas vezes consideramos o mal que uma pessoa faz pra gente uma vez, sendo que às vezes 100, 200, até 1000 vezes essas pessoas nos fizeram só o bem, e de repente nós desconsideramos tudo, não suportamos nossos irmãos, nossos próximos, né? E nós chutamos o pau. Se nós fazemos isso com aqueles que são visíveis diante de nós, imagina com Deus, que nós não o vimos, nós só sentimos, e Deus, conhecedor de todas as coisas, vai a Elias no momento que ele pensa que estava tudo acabado, desperta a vida dele, o anima novamente, e quero te dizer com essa palavra, seja qual for o seu momento, o Senhor é contigo. Não se desanime, deixa que o Senhor faça a obra que Ele tem para fazer através da sua vida. Coloque-se na brecha. Está cansado? Dorme, descansa, come e bebe, mas se coloca à disposição do Senhor. Deixa para que o Senhor escreva o seu final. Deixa para que o Senhor determine o seu final. E que nunca seja você mesmo. Porque o Senhor, Ele é bom, grandioso e misericordioso. Que Deus te abençoe e te guarde. Vou orar por você. Pai, no nome de Jesus, quero te apresentar essa vida diante do Senhor e te pedir, ó Deus, que o Senhor seja com ela, fortaleça, vivifica, ó Deus, anima, dá graça, Senhor, e seja com essa vida em tudo, Pai, que todo mal contra ela caia por terra e que o Senhor seja o único honrado e glorificado e vencedor nessa vida, Pai, é o que eu te peço, no nome de Jesus Cristo, amém.